3 pontos centrais no planejamento de uma Black Friday, que vai garantir que ela venda pra caramba, beleza? Esse vai ser o primeiro ponto. Como garantir que a sua Black Friday vai vender muito, que você vai fazer um bom percentual do seu faturamento anual com essa campanha. Segundo, o quanto que eu posso aceitar pagar no lead, para quem que é essa campanha, que tipo de oferta que eu tenho que fazer, para quem que eu vou fazer essa oferta. E terceiro ponto é planejamento, antecipação e timing de campanha e de operação, beleza? Porque às vezes isso aqui, você não prestar atenção nesse terceiro ponto, é o que pode colocar a campanha toda abaixo, beleza? E um quarto ponto, isso não estava no título, mas um quarto ponto eu vou dar de bônus aí, eu vou dar de surpresinha para quem está no vídeo aqui, e quem ficar até o final, obviamente, sobre as collabs, ou seja, sobre fazer ou não campanhas de Black Friday em parceria com outro creator, alguma coisa nesse sentido, beleza? Mas vamos direto ao ponto, vamos começar o vídeo falando sobre o primeiro ponto. Como garantir que a sua Black Friday vai estourar, que vai fazer um ótimo faturamento e tudo mais. Esse ponto, ele pode parecer meio óbvio, mas ele não é tão óbvio assim quando eu vejo o planejamento de Black que os meus mentorados estão fazendo. Eu tenho que repetir vez por outra, para não falar todas as vezes, que a Black Friday nada mais é do que uma campanha para a base que você já construiu ao longo do ano. O que isso quer dizer, Hugo? Bom, isso quer dizer que você planta ao longo do ano inteiro para colher na Black Friday. Ou seja, você faz lançamentos ao longo do ano, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro ainda dá para fazer alguma coisa, para que em outubro e novembro você esteja colhendo na Black Friday. Então, o melhor público para você trabalhar dentro da sua campanha de Black é aquele público que você já trabalhou ao longo do ano em outras campanhas. Seja uma campanha de lançamento, como eu acabei de dar o exemplo, mas também pode ser uma campanha de um webinário perpétuo. Você foi reunindo base ao longo do ano inteiro nesse webinário, para agora poder chamar essas pessoas nessa campanha de Black. Ou então, seja as pessoas que passaram pela campanha do lançamento, como eu comentei, ou do webinário, ou de uma VSL perpétua, em que você tem um vídeo de vendas lá, uma VSL de 20, 30 minutos em que você dá uma puta aula sobre algum tema e faz um pitch, e muitas pessoas passaram por ela. Essa base é uma boa base a ser trabalhada na Black. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o público principal da Black é aquele público que já conhece a sua oferta. Por quê? Porque se você vai fazer uma super oferta dentro da campanha de Black, essa oferta, ela só tem essa força, ela só tem esse punch de super oferta se alguém conhece a oferta original. Ou seja, se a pessoa não sabe quanto é o preço original, quando ela escuta o preço com desconto, ou desconto, ou super oferta, ou condição especial, ele não tem tanta pressão. Porque para ela, aquele ali passa a ser o primeiro preço que ela conheceu. Então, se aquele ali foi o primeiro preço que ela conheceu, se aquele ali foi a primeira oferta que ela teve contato, aquela passa a ser ancoragem na cabeça dela. Não existiu uma ancoragem anterior na oferta em si. Não existiu uma ancoragem feita nas campanhas normais de lançamento, em que ela viu, em que você de fato estava vendendo por aquele preço. Beleza? Então, esse primeiro ponto Black Friday é uma campanha feita para colher e não para plantar. Ou seja, Black Friday você não está colocando no ar alguma coisa. Ou seja, não recomendo você fazer, inclusive, lançamento de produto novo em Black Friday. Exatamente por esse ponto. Porque ninguém conhece a oferta de um produto novo. Ou seja, não vai ter a força de uma super oferta de Black se ninguém conhece a oferta original. Beleza? Então, Black Friday é lugar de colher e não de plantar. Você planta ao longo do ano para colher na Black. Você planta ao longo do ano para colher na Black. Beleza? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é quanto que eu posso aceitar pagar no meu lead dentro de uma Black. E é claro que isso aí não existe regra, porque o preço do lead está muito associado a
30 fatores diferentes, inclusive até como você executa a sua campanha do ponto de vista técnico mesmo. Se seu gestor de tráfego sabe subir sua campanha ou não. Mas, tirados esses contextos, digamos que você tem uma consistência aí, é o mesmo gestor que está fazendo todas as campanhas, o cara é bom, etc e tal, o que influencia muito é o CPM, ou seja, o custo por 1000 visualizações, que é basicamente quanto está custando o leilão de anúncios na época. E a gente sabe que na Black Friday está todo mundo anunciando. Então o varejo inteiro está anunciando, o mercado digital inteiro agora também está anunciando, uma vez que entrou para a onda de Black, e isso não era assim alguns anos atrás, há 3, 5 anos atrás. 3 anos até que tudo bem, mas há uns 5 anos atrás, o mercado digital não fazia Black. Pelo menos muito não, com certeza não com a atração que acontece hoje. Mas enfim, voltamos para hoje, para o dia a dia. Hoje em dia que já existe a campanha de Black consolidada, a gente sabe que está todo mundo anunciando. Se está todo mundo anunciando, o custo para anunciar, ele sobe, dado que é um leilão. Está todo mundo concorrendo pela mesma quantidade de atenção. Então, se eu estou pagando mais caro nessas impressões de visualização, o meu custo por lead também tende a aumentar. Esse é o fundamento. Se meu custo por lead tende a aumentar, para quanto que eu posso aceitar pagar? E aí não é uma regra, mas para também não sair isso daqui sem métrica nenhuma, é comum você ter custos de lead 2 a 3 vezes mais do que nos teus lançamentos abertos. Porque, principalmente se você estiver fazendo a oferta de Black no contexto de oferta de produto. O que isso quer dizer? Existem 2 tipos de oferta que você pode fazer. Uma oferta de consciência, um evento de consciência, um lançamento de consciência, uma campanha de consciência, ou uma campanha de oferta, uma campanha mais centrada no produto. Se você faz esse segundo tipo, e é esse tipo que eu recomendo de você fazer dentro da Black, você já está pegando só as pessoas que estão conscientes, que as pessoas que estão ali embaixo naquele funil de consciência. Então, é claro que você vai estar falando com menos gente, além de você estar falando com menos gente por conta dessa jornada de consciência, tem menos pessoas lá embaixo. Você também está pagando mais caro no CPM, então quando você junta esses 2 fatores, o seu custo de lead sobe muito. Beleza? Essa é a lógica matemática, o fundamento por trás do aumento de custo por lead de Black. Todo mundo fala por aí, o custo de lead de Black é maior. Por quê? Por conta desses 2 pontos. Normalmente você está fazendo uma campanha de oferta, ou seja, você está falando com o fundo do funil, com as pessoas que já estão ali embaixo. E segundo, porque o teu custo de mídia está mais alto, porque o CPM está mais alto, porque está todo mundo anunciando e está todo mundo disputando com verbas muito mais altas o mesmo volume de atenção. Beleza? Então esse é o fundamento. 2 a 3 vezes o custo por lead é o que eu posso aceitar, mas eu posso aceitar pagar mais ainda se eu estiver falando da minha base de alunos. Tem uma oferta preparada para sua base de alunos e capte essa base de alunos dentro da sua captação de forma intencional, colocando ali a lista, colocando ali a lista dos fronts, colocando, enfim, toda essa base de pessoas que já compraram de você, ok? E aí, para essa base de alunos, é possível que ela fique até mais cara do que a base de leads normal. Então, se na base de leads você estava aceitando pagar 2, 3 vezes o custo do lead normal, para essa base de alunos você pode até acabar tendo que pagar mais caro do que isso. Por exemplo, 5 vezes mais. É possível de você chegar nesse custo de lead e ainda assim ter uma campanha rentável, dependendo do seu ticket, beleza? Ou seja, se você vai fazer uma campanha com ticket muito baratinho, tome cuidado, porque você pode ter um grande obstáculo de rentabilidade no ticket médio da campanha. Mas isso aqui pode ser papo para um outro vídeo, para um aprofundamento. Esse não faz parte do ponto 2. O ponto 2 é o quanto eu posso estar disposto a pagar no lead, quanto que como que vai funcionar esse leilão das Blacks e quanto que eu posso para quem que eu faço essa campanha. Então faz essa campanha para o seu público quente, para o seu público consciente, aceite pagar até 2 a 3 vezes no lead normal e até 5 vezes no seu lead de aluno, beleza? Essas aqui, obviamente que não é uma regra escrita em pedra, é só um norte para você entender se está factível ou não esse custo da campanha que você está fazendo. E o terceiro e último ponto, que não é o último porque vai ter o quarto que é surpresa, vamos ficar até o final.
E o terceiro e último ponto é o planejamento da campanha de Black. Por que isso aqui é importante? Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque a Black Friday, ela acontece lá tipicamente em novembro, no último final de semana de novembro. Só que aí vem o brasileiro e começa a mudar as coisas. Então a campanha que era no final de novembro, a galera começou a puxar para as primeiras semanas de novembro. Por quê? Porque aí eu faço a minha campanha antes, as pessoas gastam dinheiro comigo e não gastam dinheiro com as outras pessoas. Beleza, até aí tava tudo bem. Aí ano passado a galera já começou a fazer a campanha na última semana de outubro. Por quê? Porra, aí eu puxo mais um pouquinho a campanha de Black, a galera gasta o dinheiro comigo e não espera para gastar o dinheiro com as outras pessoas. Beleza, até aqui também. Esse ano, o meu chute é de que as campanhas vão ser mais cedo ainda. Inclusive, a minha também vai ser. Eu tenho uma campanha indo pro ar daqui a pouco. Mas por que esse ponto é importante? Porque se a campanha vai precisar acontecer antes, o planejamento vai ter que acontecer mais cedo ainda. Então eu coloquei até um stories no Instagram ontem que falava exatamente sobre isso. Se você vai fazer a campanha ali no início de novembro, no final de outubro, você tem que estar captando no início de outubro. Para você estar captando no início de outubro, você tem que estar produzindo esses materiais no final de setembro, nas últimas 2 semanas de setembro, que são as semanas que a gente está agora, inclusive. Para isso acontecer, você tem que ter planejado essa campanha no início de setembro. Então, se você não planejou campanha de Black ainda, você que está assistindo esse vídeo agora, ainda para Black Friday de 2025, você precisa começar a correr para não ficar com as coisas em cima da hora. Então, obviamente que ainda dá tempo, dá para você planejar isso com a tua equipe, dá para colocar as produções acontecerem um pouquinho mais rápido, eventualmente, e soltar a campanha, principalmente para quem vai fazer ainda a campanha de Black no meio de novembro, final de novembro, ainda está super em tempo. Mas preste atenção nesse planejamento, porque isso pode sim estragar uma campanha se não for bem feito, exatamente por todos esses pontos que eu comentei ao longo do vídeo. Porque eu vou precisar pensar uma oferta para aluno, porque eu vou precisar pensar a dinâmica de precificação para não matar minha rentabilidade, porque eu vou precisar fazer a análise de cenário do custo de lead de 3 a 5 vezes, 2, 3, 5 vezes, para eu poder ver a rentabilidade da minha campanha, o risco que eu vou correr ao colocar dinheiro ali. Enfim, tem que analisar o tamanho da base. Então, quantos leads eu fiz ao longo do ano, quantos alunos eu fiz ao longo do ano, enfim, se todos esses pontos são os pontos de análise para planejamento que são muito importantes de você ter. Inclusive, se você quiser a minha ajuda para planejar a sua campanha de Black, ainda dá tempo de você se inscrever para uma das consultorias gratuitas que eu ou meu sócio estamos conduzindo todas as semanas. A gente separa alguns horários, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo para você se inscrever para uma consultoria gratuita, beleza? E aí agora sim, o quarto e último ponto que eu falei que era surpresa, que eu falei que era o extra, que era o bônus, é sobre as collabs. Por quê? Porque no ano passado, a maior Black da Hotmart foi do Ladeira com o Érico. Eles fizeram uma puta Black Friday, um puta barulho no mercado, quando eles fizeram a Black em parceria, ou seja, eles fizeram uma collab de Black, e eu tenho o cheiro, o feeling de que muita gente vai copiar isso esse ano, de que vão começar a fazer campanhas em parceria sem entender os fundamentos. E para isso que eu tô aqui. Eu também coloquei um story sobre isso ontem, porque eu tava lá no evento da Hotmart sobre Black Friday, e esse assunto surgiu também. E aí o Ladeira trouxe alguns pontos, eu vou complementar com outros pontos também. Primeiro ponto: a campanha ela precisa ser feita entre especialistas e produtos complementares e não redundantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela passa a ter mais força quando o próprio lead, o próprio potencial cliente já se fez a pergunta e já ficou na dúvida qual dos dois ele compra. No caso do Érico e do Ladeira, as pessoas estavam ali pensando entre lançamento e perpétuo. O Érico é um grande nome do mercado de lançamentos, isso é obviamente sabido por todos. O Ladeira é um grande nome do mercado de perpétuos. E aí quando você vai para o mercado digital, fica aquele negócio: cara, faço lançamento ou faço perpétuo? Faço lançamento ou faço perpétuo? A minha opinião, que não é o assunto do vídeo, mas tudo bem, a minha opinião é de que você tem que saber os dois. E foi isso que eles usaram, inclusive, como mote de campanha.
eles fizeram uma campanha falando, você tem que saber as duas coisas, por isso, compre essa nossa oferta em conjunto de lançamento com Perpétuo. Genial, muito boa, porra, Ladeira é um gênio à parte, de fato. E aí, a campanha teve muita tração. Mas por que ela teve muita tração? Porque os produtos são complementares e não substitutivos e não redundantes. E o lead já tinha se feito essa pergunta: compro um ou compro o outro? Em qual que eu invisto? Qual que é melhor eu aprender? Ou seja, quando você for pensar o seu nicho, pense em coisas complementares. Pense em coisas que o lead mesmo já se perguntou: eu compro esse aqui ou eu compro esse aqui? Seja do ponto de vista de creator, ou seja, compro fulano ou compro ciclano, que tem essas soluções complementares, mas principalmente do ponto de vista de transformação. Ou seja, para o cara ter a transformação que ele quer, para ele chegar no ponto B lá da jornada de transformação, ele precisa dominar esses dois assuntos, ou esses dois conceitos, ou essas duas ciências, enfim, que você vai juntar dentro da sua campanha de Black. Então a complementariedade é um principal fator, eu acho, dentro dessa questão de parcerias. Um segundo ponto é se você já tem um relacionamento anterior com esse especialista que você vai fazer a campanha ou não. Por quê? Porque os termos da campanha precisam ficar muito bem redondinhos, muito bem desenhados. Exemplo, quanto que vai ficar de porcentagem para cada um? Vai ser igual ou não vai ser? Porque ia falar, ué, estão duas pessoas fazendo a Black 50-50, certo? Negativo. Lembra do ponto do que eu falei anteriormente? Que a campanha de Black é uma campanha para alunos, que é uma campanha para quem fez plantio ao longo do ano? E se um dos especialistas fez um puta plantio ao longo do ano e tem uma puta base de alunos gigantesca, e o segundo especialista tem uma solução complementar, mas não fez campanha de lançamento nenhuma, não reuniu lead nenhum, não fez campanha de venda nenhuma e não tem aluno ao longo do ano. Ou então, não tem aluno nenhum na base histórica, tem pouco aluno. Ou seja, está desproporcional a contribuição nessa campanha. Então, é normal também que você espere uma desproporção na negociação. Beleza? Esse terceiro ponto aí, além da complementariedade e dos termos de coisa, são os termos da campanha, são os termos do pós-campanha. Ou seja, se preocupe com quem vai ficar com a base, quem vai ficar com os leads, quem vai poder anunciar para esses leads, fazer campanha para esses leads e quanto tempo depois essa campanha pode ser feita, beleza? Então, eu posso fazer campanha a qualquer momento pós-Black? Ou não, eu tenho que esperar eventualmente X tempo antes de poder fazer uma oferta para essa base de leads captado. E um último ponto muito importante é o que cada um vai fazer e o que cada um vai se comprometer ao longo daquela campanha. Ou seja, como vai ser o aquecimento, quem vai fazer live, como vai ser a divulgação, se tem que ter stories todo dia ou não, se vai ter vídeo no YouTube ou não, se vai ter live de aquecimento durante a campanha ou não, como vai ser a live de lançamento, quem puxa, quem conduz, se os dois vão estar juntos, se não, obviamente que eu recomendo que sim. Enfim, todos esses pontos são muito importantes para que você tenha uma campanha bem feita e principalmente para, se você quiser fazer uma collab, você saiba fazer ela da forma certa. Beleza? Esse foi o quarto e último ponto, bônus para quem chegou aqui até o final. Vou deixar mais uma vez lembrando o link da consultoria gratuita na descrição do vídeo, para você que quer a minha ajuda, seja para planejar sua Black, ou seja, para já pensando no seu próximo ano, na sua Black de 2026, você queira fazer um ano estrondoso ao longo de 2026, para a gente poder fazer uma Black Friday potente das próximas vezes. Beleza? Link da consultoria na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!